O monumento do obelisco, ele celebra e marca o centenário dessa efeméride, dessa data. 1º de outubro de 1923, teve uma festa na cidade de Bragança que se reportou, especialmente pelo comércio, pela política, a fazer essa celebração. É uma marcação de memória, né? O obelisco, ele foi construído já um século depois da adesão, né? E ele foi uma forma de registrar não só o que foi a adesão em Bragança, mas também de registrar as pessoas que estavam no poder público naquele momento. Ele também é parte da memória que a gente circula na cidade, né? As pessoas sentam ali, olham o monumento, ele está dentro de uma praça que é no centro histórico da cidade, né? Passa ali perto do banco, perto da igreja, no sobe e desce, no vai e vem. Ele fica registrado, ele fica marcado, todo mundo sabe que tem um obelisco, mas nem todo mundo sabe a história da Constituição, daquele monumento, por que ele está lá, o que ele representa. Né? E agora, né, na comemoração da data, dos 200 anos daquela data, de 1823, nós recordamos esse monumento como algo que, além de celebrar o centenário, é algo que demarca fisicamente aquela data na história da cidade. Bragança aguarda um conjunto muito grande de memórias desconhecidas, ou aquelas que a gente não consegue acessar. A história tem esse papel de fazer com que esses discursos, essas narrativas, se coadunem numa narrativa historiográfica, escrita, né, que possa providenciar, sobremodo, formação na educação, divulgação disso na vida das pessoas, que saia do ambiente acadêmico. Né? Mas existem muitos outros sujeitos que não estão registrados nesses documentos oficiais, que são populações indígenas, que são homens escravizados, esses homens também estão lá. Aquela praça, em 1923, era um quadrilátero aberto chamado Praça Major Batista. E lá ficava a questão de organização do Círio. Era o arraial de Nossa Senhora do Rosário, o Largo da Padroeira, e depois passou a ser a festa de Nossa Senhora de Nazaré. Então eles passaram a celebrar naquele lugar uma espécie de um território que era, além de um território de lugar dos sagrados, de festa religiosa, um território civil, né, político civil. Aquela história da adesão, ela se junta com uma quantidade bem grande de fatos que estavam no Pará naquele momento, no Grão-Pará, na província do Grão-Pará, e que se junta com aquele monumento, naquele movimento entre 1822 e o ano depois, e um ano depois. Então nós temos um período de tempo, um intervalo de tempo, uma questão temporal que vai de 1822 até a morte do Miguel Ferreira Barreto, capitão militar da Vila de Bragança. Os movimentos pré-independência, né, os que no Pará fizeram essa conjunção de esforços para poder apresentar um pouco essa ideia de independência, de juntar a Amazônia ao contexto do Rio, de fazer com que Dom Pedro I pudesse costurar aquela região e fazer a proteção e, ao mesmo tempo, a posse do território da Amazônia, fazer independências, né, no Brasil. Então, em cada lugar teve uma característica geral aquele processo. A independência proclamada, digamos assim, daquela maneira, ela não serve para explicar o processo de adesão do Pará. O processo de adesão do Pará é explicado muito mais pelas condicionantes que isso acontecia na Amazônia, especialmente a relação muito grande de comércio com Belém, o enfrentamento dessa relação eixo Rio, São Paulo contra a Amazônia, o Norte, essa visão deturpada sobre o Norte, mas também um processo de posse daquela região, mas também de sobrepujar os líderes da Amazônia por blefes, como fez, por exemplo, o Grenfell, né? Naquele processo de dizer que estava toda uma esquadra armada na frente de Belém para poder fazer a adesão e proclamá-la de qualquer maneira. Essa adesão ao Império significava muito mais renegar um processo interno do que fazer uma adesão ao imperador ou à política que ali se avizinhava de costura. Né? Não mudou nada em relação a qualquer coisa. Então, o povo da Amazônia continua sendo esse povo indígena, caboclo, que vai se tornar depois o cabano, esse povo que tem uma visão de sociedade muito perto da natureza, o comércio muito mais efetivo com Portugal, a Europa muito perto, um processo muito grande de
colonização que veio da Europa, muitos povos da Europa morando por aqui. Quando eu digo povos, portugueses de diversos lugares, espanhóis de diversas origens, e as vilas, né, respiravam um pouco essa dinâmica. Então, aderir ao processo de independência ao Rio de Janeiro significava muito mais uma condicionante política de fator secundário do que resolver, por exemplo, os grandes problemas que aquela adesão significaria, como, por exemplo, as elites políticas paraenses, o comércio e também a questão econômica, e muito mais as lutas internas por liberdade, por esse sentimento de independência. Então, o processo de adesão de 1823 era muito mais uma resposta a um blefe do que um processo de modificação. E em Bragança, a última cidade a fazer essa declaração, uma efeméride, na verdade, né? Uma data que rememora apenas uma declaração ao Império do Brasil. Nós organizamos na faculdade um evento muito simples, singelo, porém repleto de significados. A ideia do evento, Adesão de Bragança, 200 anos, era primeiro rememorar esse episódio, porque o fato da adesão ele é muito conhecido na cidade de Belém, né? Em virtude, inclusive, da tragédia do Mini Palhaço. Mas em várias vilas do interior, esse processo ele precisava ser reconhecido. Então, quando nós organizamos o evento, que foi capitaneado pelo Dário e o Atuê também, a gente pensava um pouco em fazer esse registro de como foi esse reconhecimento nas vilas do interior. Então, nas vilas, em cada uma das vilas que tinham as suas câmaras de vereadores, era necessário fazer esse reconhecimento. E esse reconhecimento ele era feito através de rituais, né? Esses rituais precisavam ser cumpridos e assinados para que houvesse o reconhecimento. Então, a ideia era falar um pouco sobre esses sujeitos, falar um pouco da memória que existe na cidade, que atualmente ela restringe-se ao obelisco. Quando a gente fala adesão de Bragança, a gente está querendo dizer o seguinte: existe uma necessidade de reconhecimento do governo imperial em todas as vilas. E isso aconteceu para Cametá, aconteceu para Vigia, aconteceu na cidade de Belém, em vilas da Ilha do Marajó. E aí a gente queria fazer um pouco esse reconhecimento do que aconteceu. E o arquivo público trouxe determinados documentos, fizemos a exposição. Um documental sobre o bicentenário da adesão da independência no Pará, né? Foi a única cidade do Pará que recebeu uma exposição itinerante, né? O Arquivo Público do Estado trouxe para cá diversos documentos, narrativas dessa adesão em diversas cidades e lugares da Amazônia, especialmente do Estado. Nós trouxemos também 2 professores especialistas no tema, né? Professor Alves e professor Cleodir Moraes. Professor Alves com larga experiência na interiorização, na universidade, porque nos apresenta também como essas comemorações aconteceram anos depois. Fora isso, nós apresentamos como eram essas narrativas, né? Nós fizemos uma apresentação muito simples, trouxemos os alunos também dos projetos que nós ajudamos a coordenar, o Projeto Guarda Jovem, daqui da cidade, os adolescentes vieram, participaram, viram a exposição. Nosso evento foi uma resposta ao silêncio da efeméride. Enquanto, em parte, a cidade não falou disso, nós da universidade tratamos do tema, né? Com seriedade, né? Com alegria também de estar todo mundo reunido em torno desse tema. Nossos professores todos ajudaram, o professor Augusto fez uma excelente intervenção sobre esse processo em outro lugar, e a professora Eliane me ajudou naquela primeira, foi minha parceira naquela primeira apresentação, para explicar esse momento, né, da adesão. E nós tivemos também o filme documentário que apresenta esse processo, né, de Belém e da Amazônia como um todo. Eu avalio que a riqueza do evento ela demandou uma resposta social a um silêncio que está lá na frente. Ninguém falou disso na rádio, não vi falar na televisão, 2, 3 pessoas comentaram. Tudo que foi falado de adesão nasceu deste evento. Então, o que está na internet, na rede social, na reportagem da televisão, na entrega que nós fizemos do documento para poderes constituídos, foi feito no evento. É que essas leituras possam gerar temas dos trabalhos de TCC dos nossos alunos, temas de pesquisa, e que essas pesquisas ultrapassem os muros da universidade e possam ir nas escolas, né? Demarcar e conhecer aquilo ali é olhar um passado que, em geral, se silenciou.
e se silenciou exatamente pelo que a gente respondeu com o evento. Se silenciou porque não sabe do que estão falando, não sabe tratar disso. Então, além da data, o evento marcou uma resposta da universidade a essa demanda social.